frio, exposição a calor ambiente. Quando a vítima apresenta incapacidade de mover braços e pernas, o que ela pode ter lesionado? A cervical, vai perder o movimento do pescoço para baixo. Incapacidade de mover as pernas, ela pode ter tido uma lesão na medula dorsal. Incapacidade de mover um dos lados, ou do lado esquerdo ou do lado direito, o que ela pode ter tido? AVC. O que significa AVC? Acidente vascular cerebral. Ele se divide em dois, isquêmico e hemorrágico. Agora, dormência nas extremidades, mãos e pés, é lesões na coluna. Preciso manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. O que é apneia? Ausência de movimentos respiratórios. Como que eu sei que uma mulher está respirando? Aonde tem movimento? Peito não, tarado. Tórax. E os homens e as crianças têm movimento aqui, ó, no abdômen. Aí eu vou fazer uma observação para ver se tem respiração. Respiração boca a boca em bebê é feita onde? Nariz e boca ao mesmo tempo. Massagem cardíaca em adultos e crianças é feita com as mãos. E nos bebês? Dedos. Se é apenas um socorrista, quantas massagens cardíacas a gente faz? 30 por 2. 30 massagem, 2 respiração. 30 massagem, 2 respiração. Se são 2 socorristas, 5 por 1. 5 massagem, 1 respiração. 5 massagem, 1 respiração. Se a pessoa está sem respirar, quanto tempo que ela leva para morrer? De 3 a 5 minutos. Muito bem. O osso quebrou e rompeu a pele. Como chama essa fratura? Exposta. O osso quebrou e não rompeu. Como que chama? Fechada. Posso empurrar o osso para dentro? Puxar para o lugar? O que eu uso em fraturas? Talas. Essas talas têm que ser do tamanho do ferimento ou maiores? Maiores do ferimento. Hemorragias. É quando a pessoa tem uma perda excessiva de sangue. Deve ser contida porque ela leva de 3 a 5 minutos para morrer. A hemorragia onde o sangue sai em forma de esguicho, um vermelho bem vivo. Como que ela chama? Arterial. Pegou uma artéria. Onde o sangue sai vermelho escuro, a hemorragia é venosa. Se o sangue sai fino, oleoso e constante, hemorragia capilar. É alguma área com cabelo, supercílios, assim, por exemplo. Quando a vítima solta sangue pelo nariz, hemorragia nasal. É a interna, é a nasal. Epistaxe, solta sangue pelo nariz. Posso falar para a vítima virar o pescoço para trás? Não, a cabeça para frente. Ela mesma aperta o nariz por 10 minutos e pode usar compressas frias. Quando a vítima vomita sangue, hematêmese, é uma hemorragia o quê? Estomacal. Coloca ela no local plano. Se ela começar a vomitar para não afogar no próprio sangue, você vira o corpo lateralmente. Se ela está tossindo sangue, é uma hemorragia pulmonar. É a hemopítese, tem P de pulmão. Na hemopítese, a gente controla isso colocando ela no local plano, mas com a cabeça um pouquinho mais alta que o corpo. Tá tossindo, para não engasgar, vira a cabeça lateralmente. Quando tem amputação, o pedaço que foi extraído do corpo deve ser pego com o quê? Pano limpo e seco. Coloco dentro de um saco plástico, amarro esse saco e coloco sobre o gelo. E aqui onde foi extraído, só faço um curativo local. Preciso lavar essa área retirada? Soprar? Banar? Não, nada disso. Leva do jeito que está para o hospital. Quando tem entorse e luxação, que tipo de compressas a gente usa? Menino, você veio hoje? Você vai precisar vir? Não vai. Você não tá na lista. Não? Já vou deixar pra você. Queimadura de 1º grau. A pele fica avermelhada. 2º grau forma bolhas. 3º grau destrói o tecido vivo. Em queimaduras o que eu uso? Água. Corrente ou soro fisiológico. Dá uma olhadinha lá pra você ver. Tá? Crise convulsiva. O que a gente protege da vítima? A cabeça.
Nesse caso, é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da garganta. Nesse caso, posso ela puxar a língua para fora? Não, ela pode morder, tá? Então não pode fazer isso. Em crise convulsiva, esse negócio de enrolar a língua chama englote. Não pode tirar. Não pode fazer nada, a não ser que você coloque alguma coisa para ela não fechar a mordida ou destravar o maxilar dela. Porque o peso na mordida dela, que ela não sabe o que ela tá fazendo, é de 6 a 8 vezes o peso dela. Então imagina uma pessoa fofinha assim de 70 quilos, aí põe aí 6 vezes mais. 6 vezes 7? Alguém estudou matemática. 42. 420 quilos em cima da sua mão, da amputação de membro. Certo? Não pode. Qual coração bate mais vezes por minuto? Recém-nascidos. Qual coração bate mais vezes? Que bate menos? O idoso, tá caminhando pro fim, né? Bate menos. Aonde que eu sinto melhor a pulsação de alguém? No pescoço, na carótida. Na carótida. Que dedos a gente usa? Esses 3. O indicador, o médio e o anelar. Por que eu não posso usar o polegar e o mindinho? Porque eles têm a pulsação. Por que a gente usa a aliança aqui na mão esquerda? Nesse dedo aqui, ó, no anelar. Por quê? É o único que vem e liga direto ao coração. Aí, que romântica. Tô apaixonada. Meu gordinho sexy. Né? Beleza. Deixa eu ver aqui. O que significa poluição? O que é poluição? É tudo que altera o meio ambiente. Toda vez que a gente prejudica o meio ambiente, quem paga por isso aí? Nós mesmos. Quais são os agentes poluidores fixos? Vem da onde a poluição? Fixo. Fábricas, carvoarias, fornos, indústrias que soltam ou eliminam gases aí no meio ambiente. Imóveis. Qualquer veículo polui? Veículos, carroça polui? Carrinho de mão? 5 horas a gente vai sair daqui. Falando em identidade, vocês trouxeram o RG. Vai 5h40. Assim, a gente falou que é aconselhável. Alguns examinadoras pedem. Nas últimas provas que eu fui, não pediu. Mas vai saber como é que eles estão lá no dia de hoje. Você vem pra cá. Tá? Aí você vai com a gente 5 horas, tá? Não atrase. Tá bom. Mas assim, a gente aconselha, não é obrigatório. Mas vai que pede, né? Qual é o único programa de controle ambiental? É o PROCONVE, PROCONVE. Ele foi criado pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse PROCONVE, o que ele faz? Ele incentiva as grandes montadoras a produzir veículos que poluam menos, certo? Então essas indústrias vão desenvolvendo equipamentos antipoluentes. Por que antipoluente? Porque eles vão reduzir a poluição. Acabar definitivo, infelizmente, não é possível. Pelo menos até hoje não está sendo. Então ela desenvolveu o canister. O canister fica na saída, né, do tanque e ele absorve os vapores do combustível. Mas um que cai bastante é o catalisador. O catalisador é um filtro? Não, ele é um transformador de gases. Transforma gases nocivos em gases inofensivos. Retirar o catalisador dos veículos, além de ser infração de trânsito, é crime ambiental, certo? Não pode retirar. Sonda lambda, ela é conhecida como sensor de oxigênio. Ela mede a concentração de oxigênio que sai pelos gases do escapamento. Injeção eletrônica foi quem substituiu o carburador. O carburador, ele transformava combustível líquido numa mistura gasosa, então ele poluía mais. Os veículos que tem aí, que são os que mais poluem, são os veículos que usam que tipo de combustível? Diesel. O que o diesel solta no meio ambiente? A fumaça preta é o que mais polui. O diesel e a gasolina são combustíveis fósseis derivados do petróleo, então eles são os que mais poluem. O etanol polui? Polui, mas ele é extraído de matérias orgânicas, então ele polui menos. Da onde que vem o álcool do Brasil?
Então vamos lá, cana-de-açúcar, milho, eucalipto, mandioca, beterraba e batata doce. Tudo isso daí a gente consegue extrair o álcool no Brasil. O que não tem no nosso álcool é a vinhaça ou vinhoto. Essas matérias são corrosivas, não tem no nosso álcool do Brasil. Qual que é o gás que os veículos automotores soltam no meio ambiente? É o monóxido de carbono, é o CO. Esse gás é imperceptível, sem cheiro, sem cor e inalado em grandes quantidades. Ele pode levar a pessoa a óbito. Por isso, não é aconselhável deixar veículos funcionando em ambientes fechados, como galpões ou garagens. Antigamente precisava para ficar esquentando. Hoje em dia não precisa mais isso, tá? Chuva ácida, em contato com estruturas metálicas, o que ela causa? Corrosão. No solo, causa infertilidade no solo e destruição das lavouras. Aldeídos é o gás que os veículos a álcool soltam no meio ambiente. Ele ataca o que nas pessoas? A parte o quê? Respiratória. Os gases que vêm de ar-condicionado dos veículos e aerosóis, ele é o principal causador do quê? Do efeito estufa. Esse efeito estufa está causando superaquecimento de todo o planeta. E na camada de ozônio está sendo destruída por conta da poluição. Qual camada está sendo destruída? Inferiores, medianas ou superiores da atmosfera? São as inferiores. Cai isso na prova? Cai. Tem uma pergunta da prova que é assim. Além da poluição atmosfera, os veículos produzem a poluição sonora, vinda da onde? Buzinas, sons e escapamento inoperante. Retirar o silenciador do veículo é infração de natureza o quê? Grave. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido ou local proibido? Leve. Qual que é o limite tolerável para nós de barulho? 35 a 45 decibéis. Acima de 55 decibéis já causa estresse auditivo. Acima de 120 decibéis, a surdez irreversível. O barulho excessivo causa para nós o estresse, a insônia, a irritabilidade. É causadores por excesso de barulho. Tanto que as pessoas em grandes cidades, elas são mais estressadas que vivem numa zona mais calma. Por conta do barulho, certo? No veículo, o que é tolerável por decibéis? São os 90 decibéis, 80 decibéis medido a 7 metros de distância, tá? Qual é o aparelho usado para medir o som? É o decibelímetro. O decibelímetro foi inventado por Alexandre Graham Bell, que é o mesmo inventor do telefone. Poluição das vias. Usar o veículo para arremessar água ou detrito nos pedestres é infração de natureza média. Jogando ou arremessando objetos na via, média. Peraí, minha água está acabando aqui também. Qual é o material que mais demora para se decompor? O vidro. Demora menos? O papel. Produtos perigosos. Quantas classes são? 9. Qual é o curso para conduzir o veículo de carga perigosa? MOP. Quais categorias? B, C, D ou E, só não pode com a A. Como eles são identificados? Pelo rótulo, que é assim, rótulo, e o painel conforme a ONU. Esse painel começando com a letra X, é que esse material perigoso, ele reage com água. Então, toda vez que tiver algum acidente envolvendo carga perigosa, mesmo com vítima, pode se aproximar? Não pode se aproximar da carga. Infelizmente, com vítima ou não, a gente interdita tudo, porque a gente não sabe o que esse material que caiu reage. O que ele pode ser? Se é infectante, corrosivo, radioativo, que já acha que caiu. Então a gente liga para as autoridades competentes, a gente sinaliza tudo, né, interdita tudo, liga para as autoridades competentes para o dono do veículo. Geralmente esses veículos têm um 0800 no final dele, liga para eles. Esses materiais perigosos são identificados pelo rótulo e painel conforme a ONU. Pergunta da prova, o que é ONU? Vocês já estudaram escola. Organização das Nações Unidas. Muito bem. Toda vez que a gente fala em meio ambiente, tem outra palavrinha que é o convívio social. Convívio social na prova vai cair o quê? É o convívio com as pessoas, os direitos que a gente tem como cidadão. Nós somos portadores de direitos, sujeito a deveres.
Nós temos o direito de ter um trânsito seguro, mas é também dever nosso colaborar com esse trânsito. Então, nessa matéria de convívio social é mais interpretação de texto. É uma matéria que vocês, ó, facinho de garantir pontuação. Não subestima nenhuma, vai que é dessa daí que vai ser precisar para chegar mais um pontinho lá nos 21, pelo menos, tá? Mecânica. A mecânica a gente estuda para quê? Para virar um mecânico? Não, nem tem carga horária para isso. É para você conhecer os principais componentes e saber quando precisa fazer uma manutenção. Tem o painel do veículo. Esse painel mostra as reais condições do veículo. Tá piscando alguma luzinha, tá acontecendo alguma anormalidade, tem alguma coisa errada por ali. O painel, ele é igual em todos os veículos. Ele tem vários componentes. Um dos componentes é o velocímetro. O que ele serve? Indica a velocidade. Mede alguma coisa? Marca alguma coisa? Não, só indica. Se você vai no 100, ele mostra, reduziu para 90, ele mostra também. Odômetro, marca quilometragem. Manômetro, pressão do óleo. Qual é o óleo que a gente coloca no motor do veículo? Lubrificante. Termômetro, todo e qualquer termômetro mede o quê? Temperatura. Aí mede a temperatura da água do sistema de arrefecimento. Voltímetro ou amperímetro, marca o quê? Carga e descarga da bateria. E o tacômetro, as rotações por minuto. Piscou uma luzinha, tá piscando muito do combustível, né? Ninguém vai enchendo mais o tanque todo, nem com essa baixa que deu de combustível, ninguém vai enchendo. O motor é uma máquina térmica que transforma combustível em energia mecânica. Qual é o motor mais fabricado no mundo? Isso, lembra da garrafa de café, térmico. Mais usado? Água. Ele funciona a água? Ai, antes fosse, mas ele é refrigerado a água, né? Esse sistema, esse motor, ele fornece o quê? A energia necessária para o veículo funcionar. Quem causa as primeiras rotações no motor de partida é o motor de arranque. Ele é formado de peças fixas e móveis. Nas peças fixas é o bloco, o cabeçote, os mancais fixos, o cárter e as juntas de vedação. O bloco é a peça mais o que do veículo? Pesada. O cárter é o nosso reservatório de óleo. Os mancais fixos, é nos mancais fixos que prende a árvore de manivela ao bloco. Essa pergunta não caía, mas agora está caindo. E o cabeçote é onde acontece a explosão. Peças móveis, êmbolo, pistão, biela, árvore de manivela, o eixo de abrequim, volante do motor. Quantos volantes tem o veículo? 2. É o volante do motor e o volante da direção. São 2 volantes. Quantos tempos trabalha o nosso veículo? 4. Admissão, compressão, explosão e escape. Os 4 tempos junto é o ciclo de Otto. Ciclo de Otto. 4 tempos funcionando junto. O sistema de alimentação, ele fornece a mistura ar-combustível para fazer o veículo funcionar. O carburador, ele transformava combustível líquido na mistura gasosa. Então, nos anos 90, ele foi substituído pela injeção eletrônica. O que é uma mistura pobre? Ovo? Não. É mais ar do que combustível. Mistura rica, mais combustível do que ar. Qual é a melhor mistura para o veículo? Rico ou pobre? Nenhuma das duas. É a ideal ou ótima. Sistema de arrefecimento. Esse sistema é responsável por controlar a temperatura. Pode ser arrefecido de 2 formas, água ou ar. Se o nosso veículo for arrefecido com água, o que a gente não pode deixar faltar? A água. O carro ferveu, posso abrir o compartimento de água lá e completar? Não. De jeito maneira. Se ferveu, você tem que estacionar num local seguro até lá. E esperar o veículo, né, esfriar para você completar o nível de água. Arrefecimento a ar, ele é formado de hélice, polia e correia. Ele é menos fabricado no mundo. Sistema de lubrificação. É um sistema que lubrifica as peças para evitar o quê? O desgaste.
também que ela se atrite e superaqueça. Então, na prova, presta atenção no seguinte: se perguntar qual sistema controla a temperatura, é o arrefecimento. Quais são? Arrefecimento e lubrificação, porque ele evita o aquecimento das peças. Imagina ferro com ferro batendo sem parar a 1000 por hora no veículo. Causa até faísca. Então, por isso que usa o óleo lubrificante. Eu vou medir o óleo lubrificante. Tem que ser num local plano, com o motor como? Frio, desligado há pelo menos 10 minutos. É de manhãzinha, como tem na prova? Não, é frio. Se você viajou a madrugada inteira e saber de onde você está vindo, da gandaia, né? O motor é frio, não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Sistema de transmissão, ele dá movimento para as rodas, né? Ele vai transmitir força mecânica do motor para as rodas. Ele é formado de embreagem, caixa de câmbio, árvore de transmissão, diferencial e semi-árvore. Desse sistema, o que pergunta na prova? Função da embreagem e função do diferencial. Essas duas perguntas em prova. Em função da embreagem, ela vai isolar o funcionamento do motor do veículo para a gente acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Pisar na embreagem. Diferencial vem de diferente, ele faz com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Esses dois caem na prova. Sistema de suspensão, ele absorve impactos. É formado de molas e amortecedores. Mas na prova eu tô perguntando a função só da mola. O que ela faz? Sustenta o veículo, muito bem. Sistema de direção, ele vai dar movimento para as rodas dianteiras, fazendo com que ela vire para a esquerda ou para a direita. Aí vai estar o segundo volante do motor. Se o volante meu estiver trepidando ou balançando, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Se eu estiver puxando para um lado ou para o outro? Alinhamento. Posso fazer isso lá na casa da minha casa? Não. É diferente de nível de óleo, de água. Isso daí eu tenho que procurar a parte mecânica especializada. Freio. Qual que é a função de um freio? Cai na prova? Cai. Parar ou reduzir a velocidade do veículo. Qual é o freio mais antigo? O freio de mão. O freio de mão é o freio mecânico ou freio de estacionamento. Atua em qual roda? De trás. E o freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço? Nas quatro. Qual é o freio usado em veículos de pequeno porte? Hidráulico. E grande porte? Ar. O que é fazer sangria no sistema de freio? Retirar bolhas de ar do sistema de freio. Qual é o freio mais eficaz? ABS. O que ele evita? O travamento de rodas. O ABS é o adicional. Se ele falhar, qual freio que vai entrar em funcionamento? Não, o hidráulico. Aí ele vai funcionar normalmente. Sistema elétrico manda eletricidade ou energia para onde necessita. Ele é formado de velas. O que ela produz? Centelhas. Bateria. O que ela faz? Armazena energia. Distribuidor. Distribui energia para onde precisa. Alternador. O que ele faz? Gera energia para o veículo. E ele é formado também do... Deixa eu ver. Alternador. Bobina. A bobina ela transforma baixa tensão em alta voltagem ou baixa tensão em alta tensão. Também é responsável pela nossa comunicação luminosa. Luz, faróis, luzes de posição. As luzes de posição é para clarear o ambiente? Clareia para o veículo? Não. Ela só mostra para os veículos que estão atrás. Qual é a posição do veículo da frente. O veículo próprio mesmo não altera em nada, não clareia nada para ele, mas mostra onde ele está para os veículos que vêm atrás. Sistema de escapamento. Ele elimina os gases produzidos pelo funcionamento do motor e ele também abafa os ruídos. E aí cai sobre ele o catalisador, que é o transformador de gases, transforma gases nocivos em inofensivos. E tem o silenciador. Última prova perguntou, silenciador, retirar o silenciador do veículo. É infração de natureza o quê? Grave. Carroçaria. É formado de chassis e monobloco. O chassis é a peça mais do que do veículo? Mais dura. E é onde a gente encontra a numeração do nosso veículo. O monobloco é aquela estrutura que é construída através
do chassi. Pneus. Qual é a função de um pneu? O que ele faz? Ele roda? Roda, não. Qual é a função dele? Ele vai impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Se ele estiver em boas condições, ele vai fazer isso. Mas se ele tiver em más condições, ele não freia conforme preciso. Qual é o limite de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso, ele já é um pneu o quê? Careca. Além da gente ver o limite de segurança, tem que olhar calibragem. Com baixa calibragem, pode acontecer o quê? Desgasta as laterais, vai desgastar prematuramente. Se ele estiver super calibrado, muito cheio, pode causar um estouro e desgaste do centro. Então, a gente observa também calibragem. A calibragem é conforme o fabricante do veículo. Extintor de incêndio. Qual é o extintor mais usado? A, B, C. Qual é o prazo de validade do extintor? 5 anos. Do pó do extintor? 5 anos. Aonde ele deve ser armazenado? Local de fácil e livre acesso. Tem que ser usado na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. O extintor é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? 2015. Corrente de motocicleta tem que ser esticada até o último? Não, pode se romper. Pode ficar bamba lá na motocicleta? Não, porque ela pode sair e causar um acidente. Então ela tem que ser esticada, mas tem que ter folga. Beleza, essa é a matéria do nosso livro todo, um resumão de toda a matéria teórica para a prova de hoje. Aí a gente vai dar uma olhada nas normas de circulação, dos gráficos, e aí vocês vão continuar estudando um pouquinho para a prova de agora mesmo. Falta só uma hora para a gente sair daqui. Então, para todos vocês, boa sorte. Faça a prova com bastante cautela, leiam bastante antes de responder. Lembra que aqui, ó, vocês podem responder à vontade, circular, errar, responder 1, 2, 10 vezes. Aparecer lá o exceto, grifa a palavra exceto, coloca um não no começo da pergunta, a incorreta, a correta, circula. Uma palavra que vocês não sabem a tradução, sabe o que é, põe lá entre parênteses o que ela é, mais comumente falada, para vocês terem certeza do que está respondendo. Aqui pode responder à vontade. Agora, aqui não pode ter nenhuma rasura, tá? Então, aí eu vou orientar vocês certinho sobre a prova. Daqui a pouco a gente vai estar saindo daqui, então a gente vai tirar alguma dúvida, tá? Esse vídeo vai para o canal do YouTube. Eu espero que vocês não precisem ver ele, mas não quero ver vocês amanhã. Não, só vocês dois. Vocês eu quero que vocês ainda estão na turma aí. Mas o restante, não quero ver mais não, tá? Espero que vocês tenham uma boa prova e que eu pude tirar um pouquinho de dúvida aí nessa revisão, tá? Muito obrigada pela companhia e bons estudos!